Tenho 46 anos, eu me formei na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois eu fiz residência em ginecologia e obstetrícia, outra residência em reprodução humana. Depois eu fiz mestrado, doutorado em ginecologia. Passei para médico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu me formei. Hoje eu trabalho e represento hoje os 80 mil médicos do Rio de Janeiro no Conselho Federal de Medicina aqui em Brasília. Também sou conselheiro do CREMERGE, do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro. E durante 2 anos e meio, de junho de 2020, no período crítico da pandemia, até o dia 2 de janeiro de 2023, eu estava como secretário nacional de atenção primária do Ministério da Saúde. Sou solteiro esses 2 anos e meio no Ministério, o foco estava todo na saúde do Brasil e agora é hora assim, de eu começar a me preocupar um pouco comigo. Estava 4 anos sem férias e esse mês agora eu estou mais tranquilo, mas mesmo assim hoje eu estou aqui em Brasília, Conselho Federal de Medicina, CREMERGE, isso não para. Então a luta pela saúde é o tempo inteiro. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Minha parte da minha infância foi na França, em Lille, que é já perto da Bélgica. Lá se dá muita atenção para a ciência. Eu lembro, por exemplo, que eu sempre gostei muito de ler, e que tem uma livraria lá no centro de Lille que tem 7 andares. Um andar, ele é só para astronomia para crianças. Só para você ter ideia, aqui a gente vai na livraria, se tiver um livro para adulto, é muito. Então a gente lá desde muito cedo é estimulado a estudar para a ciência. Eu também comecei a ter gosto aí. E aí depois morei 3 anos em Fortaleza, minha mãe é de lá, e voltei para o Rio de Janeiro e sempre pensava em fazer medicina ou astronomia, mas meu pai acabou me empurrando mais para a medicina e eu fiz medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Assim, o que eu noto é que aqui no Brasil não se tem esse estímulo para as ciências. E eu falo ciência como um todo, medicina, saúde, citei o caso de astronomia, mas lá esse estímulo ele é dado de forma muito, muito intensa, né? Na Europa. Eu lembro que eu, criança de 4, 5 anos, eu lia livros de história medieval, né? Assim, livros infantis. Eu acho que aqui no Brasil deveria ter uma atenção maior para esse estímulo para a ciência, ele ser dado desde muito cedo. Eu, pessoalmente, não vejo isso aqui no Brasil. Certamente favoreceu, sim. A medicina, de forma geral, ela vem sendo muito maltratada nos últimos anos, né? Com diversas atitudes. Em 2013, com o programa Mais Médicos no desenho original, que trazia agentes sanitários de Cuba para fazer o papel de médicos aqui no Brasil. Teve a questão da lei do ato médico, que tirou diversas prerrogativas dos médicos, colocando em segurança a população. Então, são lutas que já vinham de muito tempo, que deu uma melhorada bastante nos últimos anos, mas agora voltou com muita força os ataques à medicina. Estamos atuantes, vigilantes e fazendo a nossa parte na defesa da boa medicina. Especificamente o novo governo que entrou, isso comprovado por ações no passado, ele tem uma ideologia contra a medicina, né? Isso não é achismo, são diversas ações que aconteceram no passado e que voltaram a acontecer agora. A promessa de campanha do atual presidente de voltar com mais médicos nos moldes antigos, ou seja, trazendo pessoas formadas em medicina no exterior, sejam brasileiros ou sejam estrangeiros sem revalida, ou seja, pessoas sem qualificação comprovada. Então, já são promessas de diversos ataques frontalmente contra a medicina. Como eu te falei, nós são coisas que dependem de lei e a gente espera que o Congresso, a base que o presidente Bolsonaro elegeu a partir de fevereiro, ela está mais forte ainda e a gente espera contar com apoios parlamentares para não permitir que esses ataques à medicina eles sejam
levados a cabo, mesmo tendo sido promessa de campanha. A gente entende, a gente vai fazer a nossa parte para evitar isso. Bom, certamente não é fácil entrar em medicina, como não é fácil entrar em qualquer área que seja muito disputada. Não é fácil para ninguém. Hoje você tem, com a lei das cotas, né, tanto cotas sociais quanto por raça, você tem mais da metade das vagas, elas são disponíveis para alunos egressos de colégios públicos e de baixa renda. Então, isso permite. Agora, é óbvio, como qualquer coisa difícil, vai estar disponível para os melhores. E a gente entende que isso é bom, porque o médico, ele é aquela pessoa que cuida e que está entre a vida e a morte. Então, realmente, tem que ter um funil anterior para não permitir que pessoas despreparadas exerçam. O médico é quem vai te atender se você tiver um acidente na estrada, é ele quem vai te atender. É uma ação muito rápida que pode significar a vida e a morte. O próprio presidente Bolsonaro, se ele não teve um acidente em Juiz de Fora, foi atendido no hospital público, se ele não tivesse ali um médico capacitado para o atender e salvado sua vida, ele teria morto ali naquele mesmo momento com aquela facada, né? Então, a gente entende sim que é bom esse filtro, esses médicos formados, essas pessoas formadas em medicina no exterior, aqui próximo, Paraguai, Bolívia, tem alguns que são formados em verdadeiros chiqueiros, assim, coisas horrorosas. E que, inclusive, muitas dessas faculdades, elas não são faculdades feitas só para brasileiros que vão estudar lá. Elas não permitem que esses brasileiros exerçam a medicina no país onde eles formaram. Então, a gente não pode achar normal, porque eu quero ser médico. Ok, você quer ser médico, mas você tem que ter, primeiro, condições de ser médico, né? Assim, assim como não é para qualquer um, você, por exemplo, se você quiser participar de uma força de elite do exército, da polícia, não é para qualquer um. Você tem que passar em testes físicos, você tem que passar em diversas provas para permitir, né? Se eu quiser, por exemplo, ser um piloto de um jato, eu tenho que passar por diversos testes físicos e cognitivos para saber se eu tenho condição. E a mesma coisa em relação à medicina. A gente não tem a menor dúvida que acontecem muitos erros, né? Isso acontece, e muito por causa disso. Hoje a gente tem uma propagação de universidades sem qualidade nenhuma. É isso, é exatamente o que eu estava falando. Sem qualidade nenhuma, formando pessoas completamente preparadas, que basta pagar, que já sabe que 6 anos depois vai ter o seu diploma, e isso acaba, muitas vezes, depois se traduzindo nessa qualidade horrorosa que está tendo. Você está falando de um caso especificamente no setor privado, eu não vou entrar no detalhe, mas a gente nota que essa má qualidade hoje ela está não só no público, mas também no privado, e sempre quem vai pagar por isso é a população que vai ser atendida. Não é a classe alta que vai sempre escolher os melhores médicos, os melhores hospitais, não são os políticos, não é o presidente da República, não é o ministro da Saúde, que vai ser sempre atendido lá naqueles hospitais de bacana lá de São Paulo. Quem vai sofrer com isso é sempre a população mais pobre. De forma geral, nós, na gestão do governo Bolsonaro, tanto o ministro Pazuello quanto o ministro Queiroga, nós melhoramos muito a saúde. Nós enviamos tanto recurso para estados e municípios que eles não conseguiram gastar na pandemia, né? Então, a gente vê essa narrativa do PT dizendo que é uma terra arrasada, que a gente entregou uma coisa horrorosa. Isso é uma mentira. Na verdade, isso é um preparo para o que eles já estão fazendo, destruindo tudo, um completo desgoverno, e do que eles vão entregar daqui a 4 anos. Então, já começa com esse discurso de terra arrasada para justificar. Nós entregamos uma saúde muito mais forte. Vou te dar um exemplo só na questão de leite de UTI. Antigamente, qualquer pessoa, para conseguir um leite de UTI na instituição pública, ela tinha que entrar na justiça. Muitas vezes, quando a decisão judicial vinha, a pessoa já tinha morrido, não conseguia mais leito de UTI nenhum. E hoje nós conseguimos dobrar
os leitos de UTI durante a pandemia, e hoje nós temos cerca de 7 mil a mais em relação ao que tinha. Lembrar que esses leitos foram destruídos lá atrás pelos governos do PT, e hoje nós temos uma saúde robusta, com bastante recurso, com orçamento muito maior, né? Como eu falei, foi tanto dinheiro que os estados e municípios não conseguiram gastar. Isso em todas as áreas. Na minha área de saúde materna e infantil, nós criamos a Rede de Atenção Materna e Infantil, acabamos com a política antiga que se chamava Rede Cegonha, que era tão ruim que conseguiu dobrar a mortalidade materna. Ela foi criada em 2011 e ela conseguiu aumentar a mortalidade materna até 2019, e em 2020, com o início da pandemia, dobrou a mortalidade materna. Então, uma política horrorosa, uma política que só privilegiava ideologia e não privilegiava a técnica. Nós criamos a Rede de Atenção Materna e Infantil, dobramos o orçamento, passamos de 900 milhões de reais para 1,8 bilhão de reais, exigindo o mínimo que a maternidade tem que ter. Para ter um recurso a mais, precisa ter sangue para aquela paciente que vai sangrar, precisa ter antihipertensivo para aquela paciente hipertensa, e o primeiro ato que o PT fez foi revogar a Rede de Atenção Materna e Infantil, voltando para a tal da Rede Cegonha, que é péssima, que é horrorosa, e a justificativa que eles deram foi uma justificativa mentirosa, dizendo que a nova política não tinha sido pactuada na CIT com CONAS e CONASENS, o que é uma mentira, porque ela foi pactuada na CIT. Então, até as justificativas que eles têm para justificar a ideologia deles é uma justificativa mentirosa. Eles derrubaram também uma portaria nossa para a detecção do câncer coloretal, que é um dos cânceres que mais mata no Brasil. Recentemente tivemos algumas pessoas bastante conhecidas que morreram desse câncer. E, mais uma vez, a justificativa que eles deram foi a não pactuação. E, além disso, numa das 6 medidas revogadas, eles revogaram a nossa portaria de setembro de 2020, que ela obriga qualquer médico que receba uma paciente que vai procurar o seu aborto com excludente de licitude, que costumam chamar de aborto legal, mas não é um aborto legal, é um aborto com excludente de licitude, obriga a notificar o estupro. É isso? E aí eu vejo a mídia e outras televisões falando, e mais uma vez caindo na conversa do PT, dizendo que essa portaria ela foi revogada porque a gente obrigava a comunicar o aborto. Mentira! A gente obrigava a seguir a lei de violência sexual de 2018, que obriga a notificação do estupro. Então eu faço aqui um aviso aos profissionais de saúde, não caiam nessa conversa, porque independente da portaria ter sido revogada ou não, vocês continuam sendo obrigados a notificar o estupro, porque isso está baseado na lei de violência sexual de 2018. E o que mais me causa espécie é que as feministas, essas pessoas ideológicas do PT, elas dizem, certamente, que qualquer violência contra a mulher, se eu xingar uma mulher, se eu der um tapa na cara de uma mulher, tem que, é aquele negócio, briga de marido e mulher, se mete a colher, tem que notificar a polícia, o que a gente concorda. Agora, esse mesmo pessoal diz que se eu estuprar uma mulher, não, aí nesse caso não tem que notificar, o estupro é tranquilo, se a mulher quiser, ela vai notificar. Ou seja, se um homem estuprar uma criança, um bebê, uma criança de 7 anos, 10 anos, fica estuprando aquela mesma mulher durante anos, não. Aí ela, se ela quiser, ela vai na polícia notificar. Ou seja, você coloca o ônus da notificação para quem está, às vezes, trancado em casa, preso em casa e não consegue ir. Isso é uma coisa absurda. E é isso que eu não noto. Por que a mídia não pergunta para esse pessoal ideológico, para esse pessoal abortista? Minha senhora, seguinte, então a senhora está dizendo que é errado o profissional de saúde notificar o estupro. Ao mesmo tempo, a senhora... Porque o que elas alegam? Ela diz que pode colocar numa violência. E não pode colocar numa violência se você foi agredida, eu notificar? O seu marido, quando você chegar em casa, não pode lhe dar uma surra porque alguém notificou?
E, aliás, isso acontece o tempo inteiro em delegacias. A pessoa vai lá, notifica, e quando ela chega em casa, ela toma uma outra surra, né? Isso é um absurdo. Na verdade, é o Estado que tem que dar essa proteção. A mesma coisa tem que dar na questão do estupro. Então, assim, a esquerda, né, os progressistas, de forma geral, eles são muito incoerentes. Agora, por que eles conseguem ser incoerentes? Porque eles contam com o beneplácito da mídia, que não faz as perguntas que devem ser feitas para os colocar numa situação desconfortável, que vai ficar muito clara a incoerência. A própria mídia essa caiu na conversa fiada do PT, o então candidato na época, que inventou que era contra o aborto. A situação foi tão absurda que ficou o candidato Lula como contra o aborto e ficou o candidato Bolsonaro, que é totalmente contra o aborto e fez diversas medidas contra o aborto, ficou como favorável ao aborto no último debate da Globo. Isso é uma completa loucura. Inclusive, uma decisão do STF proibiu se dizer que o candidato Lula, na época, era a favor do aborto. E aí, agora, o que a gente vê é que, tão logo o governo dele assume, ele revoga todas as nossas medidas que eram contrárias ao aborto. Só falta revogar uma, que é a do manual do aborto, que proíbe matar bebês na barriga a partir de 20, 22 semanas. Então, a CNBB ontem se manifestou de forma bastante contundente em relação a essas medidas que o governo está fazendo favorável ao aborto, e a gente realmente espera que essa defesa, ao meu ver até um pouco tardia, mas graças a Deus que foi feita, eu como católico falo isso, em relação a essa defesa da vida desde a concepção, independente do que a CNBB acredite e ache melhor para presidente do Brasil, mas a CNBB precisa defender a vida, precisa ser contra o aborto, e a gente espera que essa nota impeça o PT de fazer a revogação desse manual e que ele reflita e volte atrás e retorne válida essa portaria e da notificação do estupro. Qual foi o grande objetivo quando nós fizemos essa portaria? Essa portaria, né, foi minutada por mim, levei ao ministro Pazuello, que é um grande defensor da vida, e ele imediatamente topou. Nosso objetivo, inclusive, na época a gente chamou de portaria contra o estuprador. A gente nem falou muito da questão do aborto. Por quê? Porque o objetivo é pegar o estuprador. Então, como que a gente faz isso? Como já disse, o médico ele recebe aquela mulher que disse que foi estuprada. Se ela não está mentindo, é óbvio que o interesse dela é que esse estuprador seja preso. Então, ele tem a obrigação de ir na delegacia e notificar o estupro. E é importante dizer que, mais uma vez, Globo e todas essas mentindo de forma descarada, elas dizem que isso impede o aborto. Não impede. Seja mentira ou seja verdade, quando a mulher fala que foi estuprada, ela tem direito ao aborto. Aquele aborto ele vai ser feito. O médico está protegido baseado na palavra do que a mulher falou. O que vai acontecer é que, após o aborto feito, vai ser investigado o estupro para pegar aquele estuprador. E aí eu te digo, por que essas feministas, essas defensoras do aborto, essas abortistas, são contra a portaria? Porque elas sabem, vamos aqui falar a real, elas sabem que muitas mulheres mentem dizendo que foram estupradas sem terem sido. Essa é a verdade. Elas sabem disso. Só que elas não podem falar isso. E aí ficam inventando para revogar a portaria. Então, sabedoras disso, elas pediram para revogar a portaria. E com isso, aquelas que realmente foram estupradas vão continuar sendo estupradas. Esse que é o grande problema da coisa. Então, a nossa portaria, ela prende o estuprador e, ao mesmo tempo, ela inibe aquela que vai mentir. Porque, antes da Lei de Violência Sexual de 2018, na prática, o aborto no Brasil era totalmente liberado. E digo mais, essa Lei de Violência Sexual de 2018 foi feita pela esquerda. Foi feita pela esquerda, não foi feita pela direita. Porque elas, na época, não se tocaram desse, digamos assim, efeito colateral da lei, de que poderia inibir as mentiras em relação ao aborto. Depois, comigo, que elas se tocaram disso. E aí entrou o desespero em relação à ação. E quanto aos vestígios, é a coisa mais óbvia. Elas não querem pegar o estuprador, naquele vestígio do embrião ou do feto, você tem um DNA. Quando você guarda aquilo ali, você vai saber quem estuprou.
Aí, novamente, por que a mídia não faz a pergunta para elas? Então, você é contra guardar o DNA para a gente saber quem estuprou a pessoa? Então, uma criança de 13 anos é estupro sempre, não tem consensualidade abaixo de 14 anos. Você não quer saber quem estuprou aquela criança? Pode ter sido o pai, pode ter sido o padrasto, pode ter sido o irmão, pode ter sido o professor, sei lá quem pode ter sido. A gente só vai ter como saber, de forma cabal, se fizer um exame de DNA. Muitas vezes aquilo é feito de forma escondida, ninguém sabe, acha que é um, acha que é o outro. Então a gente precisa de provas. E eu gostaria de entender qual a justificativa que esse pessoal tem disso ser uma coisa ruim. Eu não consigo entender. E, de novo, a culpa aí é da mídia, que não faz essa pergunta para essas pessoas que defendem a revogação. Por que, senhora ministra, por que a senhora é contra a notificação do estupro? A senhora é contra por quê? Senhora ministra, ou senhor secretário atual da SAPS, por que você é contra guardar o vestígio do feto ou do embrião que pode levar à captura do estuprador? Essa pergunta ela tem que ser feita, as pessoas têm que responder isso, porque senão fica aquela conversa fiada que a gente é a favor dos direitos sexuais e reprodutivos, que só significa uma coisa, aborto. Direito sexual e reprodutivo, eufemismo para aborto. E eles nunca fazem as perguntas que devem ser feitas. Agora, é a mesma coisa de matar o bebê com 20 a 22 semanas. A mulher continua tendo direito ao aborto se ela foi realmente estuprada. Agora, por que você tem que enfiar o cloreto de potássio no coração do bebê, como foi feito aquele em Santa Catarina, com 27 semanas? Por que você não tira o bebê e dá para adoção? Tirando a maldade, tirando a vontade de matar bebê, não tem nenhuma justificativa médica, e é isso que está no nosso manual, que justifique matar esse bebê. Não facilita o parto vaginal, não facilita a cesariana, não traz maior ou menos risco para a mulher. A única coisa que justifica matar o bebê antes é a maldade, é a vontade de ver sangue de um inocente. E essa pergunta, novamente, ela não é feita para essas pessoas. Por que você é a favor de matar o bebê antes de tirar? Explique, dê a justificativa médica, técnica para isso. Eu não vejo a imprensa fazer essas perguntas para quem defende esse tipo de insanidade. Quando a pessoa ela está grávida e vai procurar o aborto, já se passaram semanas do ato sexual. Não cabe também ali muito ao médico fazer essa investigação. É óbvio, se ele quiser fazer algumas perguntas, colocar em situações desagradáveis, ele vai poder chegar, mas esse aí não é um papel do médico. O papel do médico é praticamente, primeiro ele tem que comprovar a gravidez para saber se a mulher realmente está grávida, né? Ali ele faz uma ultrassom, alguma coisa do tipo, e vai pedir para ela assinar que ela está dizendo que foi estuprada e vai fazer o aborto. Cabe à autoridade policial, ao Ministério Público, fazer essa investigação. Fazer a investigação que pode levar para 2 lugares. Ela realmente foi estuprada. Se ela realmente foi estuprada, a gente quer saber quem é o estuprador. Primeiro, para ela não continuar sendo estuprada. Segundo, para esse estuprador não estuprar outras pessoas, às vezes na mesma família, às vezes em outros lugares. Agora, se ela mentiu, cabe a ela responder não só por falsa comunicação de crime, que por si só já é um crime, mas também aí pelo crime de aborto. Não é o médico que vai responder, o médico ele agiu de boa fé, acreditando na palavra da mulher. É ela que vai responder pelo crime de aborto, que ela levou o médico a fazer o aborto nela, achando que ela tinha sido estuprada. Então esse é o objetivo de toda a ação. Eu acho isso um pouquinho mais complicado, porque isso vai contra a própria ética médica, né? A gente não pode obrigar alguém a fazer qualquer coisa em seu corpo, mesmo sendo um criminoso de um crime hediondo e nojento. As discussões que tem no Senado, no Congresso, elas são, pelo menos que eu saiba, tá? Tem uma, por exemplo, do senador Stevenson, que é caso o criminoso, né, ele aceite a castração, ele vai ter algumas vantagens. Do ponto de vista médico, eu acho isso complexo. Eu acho que mesmo assim, dificilmente o médico iria fazer. Eu acho que mesmo baseado na lei, se ele fizesse isso, ele poderia estar sujeito a sanções éticas. Então, eu pessoalmente, eu não sou favorável
a esse tipo de coisa. Eu sou favorável, sim, ele ficar preso pro resto da vida dele. Agora, fazer esse tipo de ação tem a ver até com a própria autonomia do médico. Eu, por exemplo, não iria fazer isso, mesmo que o criminoso aceitasse, mas eu não iria me sentir confortável em fazer qualquer tipo de procedimento mutilador que não tivesse uma vantagem médica para a pessoa, né? A minha vida inteira, eu antes de entrar no Ministério, em junho de 2020, eu sempre trabalhei no SUS, eu nunca tive nenhum cargo comissionado, eu nunca atendi consultório privado, nunca na minha vida ganhei um centavo do privado, então sempre todos os meus salários, eles vieram do SUS. Eu também sou médico legista da Polícia Civil do Rio de Janeiro, eu sou policial civil, então a gente vê muita coisa, né? Tanto na minha área, na ginecologia, na obstetrícia, como também como legista, né? Mas eu acho que a grande questão aí é mais assim, a dificuldade que a gente tem no público, e eu levei essa minha experiência dessa vivência, né, de muito tempo e também de conselheiro, eu levei isso ao Ministério da Saúde. Então, era alguém ali que estava querendo melhorar a vida dos problemas que ele sabia. E principalmente também, eu falei, um dia eu vou voltar. E quando eu voltar, eu quero voltar num ambiente, né, melhor, numa saúde melhor. Acho que a gente conseguiu fazer isso. Eu te falo com toda tranquilidade, em 2 anos e meio, eu fui pelo menos 3 vezes em cada estado do Brasil, das 27 unidades da federação, muitas junto com o ministro Pazuello, outras com o ministro Queiroga, outras com a minha equipe. Eu rodei o Brasil inteiro, eu fui na cidade mais pobre do país, na ilha de Marajó, Melgaço, na segunda cidade mais pobre do país, Fernando Falcão, no Maranhão, e em todos os lugares, inclusive no período eleitoral, eu fui recebido com festa, com carinho, e nunca nenhuma, seja na vida real, seja em redes sociais, nenhuma ação hostil. Então, às vezes, eu tenho dificuldade de entender quando esse pessoal fala que a gente foi um horror na saúde, genocida, terra arrasada, como explicar, né, não só os elogios do gestor. Você quer saber se a gente deixou terra arrasada? Pergunte ao secretário municipal de saúde, para os secretários estaduais. Porque às vezes a população foi uma chacina tão grande da gente. Nada de bom foi mostrado. Nada, né? Eu pessoalmente acho que os ministros, né, o ministro Pazuello, o Queiroga, os secretários que estiveram no Ministério da Saúde nesse período de pandemia, a gente não teve vida, né? Eu saí dia de Réveillon, 11h30 da noite, 31 de dezembro, 11h30 da noite. Natal, 11 da noite, que é o dia que fecha o orçamento. Não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha nada. Se fosse um país decente, era para a gente ser visto hoje, entregamos vacina para todo mundo, recurso, melhoramos a saúde. A questão de Manaus, inventaram que a gente era culpado. Quer dizer, a culpa é do governador, a culpa é do secretário de saúde de lá. A culpa, se é que tem culpa, eu estou falando em tese, né? A responsabilidade do Estado, responsabilidade do município. Colocaram para a gente uma culpa que não está prevista no SUS como nossa. E aí, um dos maiores orgulhos que eu tenho durante o tempo que eu tive no Ministério foi que a cidade de Manaus, ela me deu o título de cidadão manauara. Em julho de 2021, pelo trabalho que eu fiz em Manaus, que eu fiquei 3 semanas ininterruptas em Manaus, cheguei lá com metade das unidades básicas de saúde fechadas, saí de lá com todas abertas, com recursos nossos, com o médico que nós trouxemos nesse curtíssimo período de tempo. Eu recebi da Câmara de Vereadores, junto com o prefeito Davi, lotada a Câmara de Vereadores, o título, a medalha. Hoje eu sou um cidadão manauara, e tive que ler no Valor Econômico do Grupo Globo, no dia seguinte, que eu estava recebendo esse prêmio por ter matado as pessoas em Manaus. É uma coisa assim completamente absurda, que as pessoas não têm vergonha na cara de mentir. E a mídia, um dia, eu nem sei mais, eu achava que um dia a história seria contada, mas acho que não vai ser, não. Eu acho que vai ser uma das maiores injustiças que foram feitas, a forma como a mídia passou. E, principalmente, não passou nada de bom do que a gente fez. E aí facilita a maldade do PT, que eles revogam as coisas e as pessoas nem sabem, porque como elas não souberam como aquilo foi feito, elas também, quando é revogado uma coisa que não se sabe que
que foi feito, então elas não sabem a maldade que o PT está fazendo essas revogações, né? Então, eu acho que um dia essa história vai ter que ser tirada a limpo, e a mídia vai ter que, quem trabalhou mal, vai ter que responder por todas essas mentiras, e tem ali o seu momento máximo naquela CPI que ficou intitulada como a CPI do circo. Eu realmente não consigo ver um nome melhor do que CPI do circo, que era um show de mentiras ali, contando uma narrativa que não existiu, inventando uma tal de uma propina de uma vacina que não foi comprada. Eu nunca vi um negócio desse. Que propina? A vacina não foi nem comprada, tal da Covaxin, né? Mas graças a Deus, em 2 anos e meio de ministério, eu saí absolutamente limpo, não tem nenhum processo contra mim, zero, absolutamente zero, mesmo eu sendo ordenador de despesa, fui ordenador de despesa, 30 bilhões de reais por ano. Então saí com a consciência muito tranquila de ter feito um trabalho decente, correto, com erros, a gente pode ter erros, não tem problema nenhum, mas sempre procurando fazer o melhor para a população brasileira. Sem dúvida, eu acho que esse foi o ponto que levou a derrota do presidente Bolsonaro. Um presidente, eu falo isso com toda tranquilidade, que sempre nos deu total autonomia para trabalhar, e eu tento que ouvir várias vezes que não tinham pessoas técnicas. Não tinha pessoas técnicas no governo do PT. Hoje, no nosso governo, todos os secretários eram técnicos, servidores, muitos de carreira do Ministério da Saúde, eu da FRJ, eu com doutorado. Ter que ouvir que eu não era um técnico. Se eu que sou médico, com mestrado, com doutorado, com 7 especializações, não sou um técnico, quem seria um técnico, né? Então, assim, aí criticaram o ministro Pazuello porque o ministro Pazuello era um general. Vou te dar minha opinião agora, que ele não é mais meu chefe, não é nada. Ao meu ver, a pessoa certa no momento certo. Naquele momento ali não daria para se colocar um médico. A classe médica ela estava muito dividida. Aquela questão da cloroquina, questão de vermectina. Então, qualquer médico ali, ele entraria ali nessa confusão e correria, inclusive, às vezes, um risco ético de ser até processado nos conselhos. E a gente precisava ali da questão da logística mesmo. Então, assim, foi a pessoa certa no momento certo. Depois veio o ministro Queiroga, já com a situação mais calma dessas questões médicas, e aí teve a questão da vacina, pegou no pico ali de 4 mil mortes por dia. Então eu tenho muito orgulho de ter feito parte disso. Agora, ao meu ver, por que houve... Numa pandemia, o tema principal é a saúde. Não tem como querer ficar falando de outras coisas. E o governo, aí eu falo governo, como todo, falava pouco de saúde, fazia muito, trabalhava muito bem na saúde, mas falava muito pouco. Talvez por causa dessas confusões de cloroquina, das questões das vacinas e tudo mais. Então não foi tão falado o que a gente fazia. Às vezes, sei lá, 1 quilo de cocaína era apreendido na Dutra, aí aparecia nas redes sociais do presidente. Mas a gente fazia uma portaria de R$1 bilhão para as mulheres, não aparecia em lugar nenhum, o próprio presidente não postava, né? Então, assim, eu acho que esse foi um erro do nosso governo. A gente se comunicou muito mal. A gente fez muito e se comunicou muito mal. Se a população tivesse sabido tudo que a gente fez na saúde, o presidente estaria eleito com 90% dos votos. Não teria nem concorrente, né? E também juntou a esquerda, junto com a mídia, no ardil de criar uma narrativa mentirosa. E aí inventaram essa história de genocida, inventaram essa história de terra arrasada, de uma saúde horrorosa. E a Globo, eu vou ser sincero, em 4 anos, a gente fez milhões de coisas maravilhosas. Se você procure uma única vez que a Globo, por exemplo, falou o X de bom do governo, você não vai encontrar. E aí é essa mídia que se diz imparcial. Como que a mídia pode ser imparcial se ela nunca fez um elogio ao governo? Recentemente eu vi um editorial, um artigo de opinião, que ele falava isso. A problemática que a mídia teve foi na Folha de São Paulo, de falar bem de um governo, sabendo que aquilo ali poderia ajudar esse governo a se reeleger. E aí, esse era um problema que os jornalistas contra o presidente Bolsonaro, ou seja, 99%, eles tinham. E ele justificava dizendo que era certo, sim, omitir as coisas boas do governo em prol do bem maior, que era de evitar
a reeleição. Eu acho que isso vai ter que ser discutido no futuro. Se a mídia pode omitir, se a mídia pode mentir. Vou te dar um outro exemplo. O atual secretário que entrou na SAPES, que era o que era o secretário, onde eu era, ele já foi mais entrevistado em uma semana do que eu em 2 anos e meio, sendo que eu estava no auge da pandemia. E as pessoas, Globo, Folha de São Paulo, não me entrevistavam. Não me davam voz para eu falar o que a gente estava fazendo. Falavam mal de mim sem dar direito ao contraditório. Falavam mal da atenção primária sem ouvir o outro lado. A imprensa ela chegou na cara de pau. Antes ainda tinha a tentativa da imparcialidade, que é sempre aquela notinha no final do contraditório, do outro lado e tal. Já no final, perto da eleição, já não havia mais isso. Era 3, 4. Eu lembro bem de um artigo falando mal da atenção primária, que tinham 5 pessoas falando mal da atenção primária e sequer pediram para a gente uma nota para dar o contraponto. Então, assim, isso é criminoso. Isso não foge de qualquer coisa que não seja crime. Na medicina, a gente tem como ir no conselho, fazer uma representação e o cara, no mínimo, vai ter ali um aperto ali de ter que responder. Não é agradável você responder a um conselho sabendo que uma das punições pode ser você ser cassado. No jornalismo tem isso. No jornalismo, se você quiser que vá processar, gaste seu dinheiro, fique anos processando alguém que no final não vai dar em nada, porque vai alegar que é liberdade de imprensa, que é isso, que é aquilo. Mas você não tem um órgão que você possa ir atrás eticamente e cobrar a ética do jornalista. Não foi ético, eu te digo com toda tranquilidade, não foi ético a cobertura que grande parte da mídia fez do Ministério da Saúde do Brasil nesse período da pandemia. Não mostraram nada de bom do que a gente fez, hiperbolizaram as coisas negativas e mentiram muito. E mentiram demais, exageradamente. Eu acho que algumas falas do presidente, elas não foram bem colocadas, algumas podem sim ter sido infelizes, mas eu acho que muito é motivada por um contexto que ele estava ali já com raiva de tanto ataque, e aí você, dependendo do seu temperamento, você acaba às vezes falando o que não deveria falar. Ele, inclusive, eu lembro que durante a campanha ele fez uma meia-culpa, ele pediu desculpas de algumas coisas que ele falou, e não tenha dúvida, quando ele falava essas frases, a mídia potencializava, tirava do contexto, ou ficava batendo ali naquilo o tempo inteiro, né? Então, eu acho que sim, eu acho que se fosse hoje, ele certamente não teria falado algumas coisas que falou. Agora, de novo, falar, cada um fala o que quer. Eu acho que o foco principal tem que ser na questão do que foi feito. O que a gente viu foi, ninguém comprou, só o governo federal comprou a dose de vacina. Não sei se aquele tal do consórcio Nordeste falou que ia comprar vacina. Não só não compraram, como teve corrupção ali, teve tudo, respirador, deram o dinheiro, até hoje o dinheiro não apareceu. Até hoje ninguém comprou uma dose de vacina. Todo mundo que tomou vacina foi com dinheiro do governo federal, comprada com as nossas assinaturas. A gente que comprou essas vacinas, distribuiu para todo mundo, e aí o que você vê? Várias pessoas eleitas em estados e municípios às custas da vacina que o presidente Bolsonaro comprou. Isso é uma loucura. Agora, tem culpa nossa nisso? Tem, porque a gente se comunicou mal. A gente deveria ter falado, a vacina é nossa, nós compramos, vocês estão só aplicando. E foi secretário municipal de tudo que é lugar se elegendo, deputado, secretário estadual se elegendo, baseado no que a gente fez, baseado nas vacinas que nós compramos. Não estou dizendo que eles não fizeram, não, eles trabalharam, fizeram o papel que o SUS dá para eles. O Estado distribui para os municípios e os municípios aplicarem. Agora, tudo eles só conseguiram fazer por causa das nossas estratégias de compras. E não foi tão simples. Foi uma estratégia que deu certo, uma estratégia diversificada. Se a gente tivesse seguido a cabeça dessa gente, que era comprar tudo lá daquele consórcio lá da OMS, que até hoje não chegou, foi pago e não chegou, a população brasileira estaria ferrada. Essa que é a grande verdade, não teria vacina até hoje. Mas não. Foi uma estratégia que foi feita e na época a gente obviamente tinha receio, porque você estava num ambiente ali nebuloso, a gente não sabia o que era a melhor coisa a ser feita, mas acertamos, né? E por causa desses acertos que hoje a gente já saiu dessa pandemia há muito tempo, por mais que
toda hora a esquerda fica querendo voltar com máscara, voltar com isso, voltar com aquilo outro, mas já saiu do período mais crítico. Esse período mais crítico dificilmente vai voltar, e vai ficar uma doença como várias, como a gripe, como a influenza, que tem aquele número X de mortes por ano. Isso é normal, as pessoas morrem. As pessoas morrem. Você tem mais ou menos 3 milhões de nascimentos por ano, e você tem mais ou menos 1.800.000 mortes por ano. As pessoas não são eternas. Então, vírus, gripe, Covid vai fazer parte disso daí. Agora, com certeza, o período crítico, a gente já passou dele há muito tempo, e o grande motivo de ter passado dele foi o Ministério da Saúde do Brasil. E, realmente, esse grande ativo que o governo tinha não foi utilizado. E, por não ter sido utilizado, deu nisso, né? O PT, que não comprou uma dose de vacina, se disse o que era quem defendia a ciência. Aliás, por último, criticaram tanto que foi colocado alguém que não era da saúde, um general, para cuidar da saúde, no caso o general Pazuello, mas foi colocada agora como ministra alguém que tem nada a ver com a saúde. A ministra atual, e não estou entrando no mérito da pessoa, a pessoa até bastante educada, eu tive excelente relação com ela enquanto estava no ministério, mas não tem nada a ver com a saúde. Ela é uma socióloga. Socióloga faz parte das humanas, é igual, né, vocês jornalistas, é das humanas, não faz parte da saúde, não tem nada de saúde. Se eu for perguntar alguma coisa de medicina ou de enfermagem, não é da área dela. Mas ela foi presidente da Fiocruz. Tá bom, um economista pode ser presidente da Fiocruz, qualquer um. A Fiocruz, ela mexe com uma gama enorme de coisas. E também com saúde. Agora, eu só estou querendo dizer, eu não estou dizendo que ela não seja uma boa pessoa para o cargo. Eu só estou querendo dizer que o argumento que serve para a direita não serve para a esquerda. Se o argumento é que um general não pode ser ministro da Saúde, por que uma socióloga pode ser? Eu, pessoalmente, acho que os dois podem ser. Mas quem criticou um, deveria criticar o mesmo. Deveria exigir que para ministro da Saúde só pudesse ser alguém da área da saúde. Então, essa incoerência da esquerda é que eu não vejo sendo discutida, sendo debatida e sendo confrontada. E aí, quem deveria fazer esse papel? A mídia, mas não faz. Em nenhum momento eu vi qualquer comentário na grande mídia, digamos assim, sobre a pessoa que está comandando hoje a saúde não ser da área da saúde. Eu acho que se a pandemia ela tivesse vindo no atual governo, no governo do PT, seria o caos, seria um hecatombe. Vou te dizer. Primeiro, estaria que nem a China. A China, você vê, ficou 3 anos todo mundo trancado em casa. Aí, de repente, resolveu, porque não tem como ficar trancado em casa pro resto da vida. Quando soltou, o que aconteceu? O caos. Doenças, mortes. Então, seria isso. A gente estaria trancado até hoje, em algum momento teria que abrir e o caos iria acabar acontecendo. Além disso, como é que era antes no Ministério da Saúde? As pessoas que eram atendidas, eu estou falando atendido assim, de ser atendido, de ser recebido. Isso é que eu ouvia lá no Ministério da Saúde. Era só dos partidos amigos. Sabe por que muito que a gente foi, de alguma forma, prejudicado? O ministro Pazuello saiu também muito por causa disso, porque tudo que a gente fez para todo mundo. O recurso para todos os estados. O orçamento para todos os municípios, independente se é amigo, se é de esquerda, se é de direita. Eu duvido que isso acontecesse no governo do PT. Eles iriam arrumar critérios para, quem é o estado que é do PT vai ganhar X. O estado que não é do PT não vai ganhar X sobre 3. Então não teria essa universalidade. E é isso, inclusive, essa nossa vantagem, que eu estou passando como vantagem, isso pode ter se repercutido, inclusive, eleitoralmente contra a gente. Porque no momento que a gente deu dinheiro para todo mundo passou a dizer que é seu, não enaltece o governo federal nas suas ações, que já sabe que vai receber mesmo. Então, eleitoralmente, isso foi um erro, mas do ponto de vista certo, do ponto de vista de consciência, do ponto de vista de política pública, foi a atitude mais correta. Então, eu pessoalmente acho que se essa pandemia tivesse se abatido no governo do PT, seria um verdadeiro horror. Não só em relação às medidas, que estaria todo mundo trancado até hoje, provavelmente, mas também
em relação a o lidar com estados e municípios, que certamente os estados que não fossem da situação, pelo menos ao meu ver, eles iriam sofrer muito mais do que os que fossem do governo. Bom, como recado final, eu acho que assim, todo mundo, independente do seu espaço que esteja, a gente tem que tentar fazer o nosso melhor. Então, hoje, no meu espaço, atendendo na FRJ, os pacientes, na polícia, como médico legista, como conselheiro regional e federal de medicina, tentar fazer, como sempre tentei fazer, o nosso melhor. E sempre, agora, como oposição, mostrando, fazendo a oposição não do jeito que eles fizeram, uma oposição destrutiva que não mostra nada de bom. Mas o que for bom, a gente elogiando, apoiando. E o que for ruim, a gente mostrando. Eu acho que esse é o papel de uma oposição, principalmente de alguém que esteve no altíssimo escalão. Inclusive, cheguei a ministro da Saúde substituto, foi uma honra que o nosso ministro Queiroga deu. Lancei a rede de atenção materno-infantil como ministro da Saúde do Brasil. Então, a gente consegue enxergar. Hoje, eu jamais faria uma queixa destrutiva, eu jamais faria uma queixa sem avaliar o contexto, o cenário. Então, a gente vai estar de olho, estamos denunciando, eu, ministro Queiroga e diversos outros que fizeram parte da nossa equipe, estamos denunciando a destruição que está sendo feita das boas políticas que nós fizemos. Revogação imediata, sem qualquer tipo de avaliação. E, aliás, e por último, tudo que nós fizemos de termos o maior cuidado em colocar os servidores do Ministério da Saúde prestigiando, servidores esses que eu chuto que a grande parte votou no PT por questão ideológica. Nunca foram tão prestigiados como nós. E a primeira coisa que o governo do PT fez foi fazer uma exoneração geral. Passaram o rodo sem olhar quem é quem. Secretários, diretores, coordenadores, todo mundo demitido, todo mundo exonerado, né? E lá tem muitas pessoas, inclusive, que pensam e que defendem o governo do PT, mas a exoneração foi total e completa, trazendo, inclusive, muitas pessoas. Um dos diretores que foi já o único diretor que foi nomeado na secretaria que eu estou, é uma pessoa formada em História, assim, que não consigo ver uma relação grande com a saúde. Então, nós estaremos de olho nisso, de olho não só nas pessoas que estão sendo colocadas, mas nas políticas que estão sendo feitas e nas políticas que foram revogadas, para a gente denunciar o que tiver que ser denunciado e, obviamente, ajudar o que a gente puder ajudar nos meios que nós estivermos. Eu acho que esse é o recado que fiquem, contem conosco. Eu chamou minha atenção que nesse período que, né, tão logo saiu o resultado e depois já que eu saí, muitos gestores, milhares, quando eu falo milhares, literalmente milhares, sem ser hiperbólico, de mensagens lamentando, agradecendo o trabalho que a gente fez. E muitas vezes eu ia olhar por curiosidade, assim, a pessoa, adorei seu trabalho, queria tanto que você ficasse e tal. E aí quando eu ia na página da pessoa para olhar, a pessoa fazendo L e votando no PT. Eu falei, gente, mas será que essa pessoa não sabe que não tem como, no governo do PT, eu ficar? Às vezes me passa que as pessoas não têm essa percepção. Ela vota no presidente, mas ela não tem ideia que quando sai aquele presidente, sai também os ministros que ela admira, os secretários que ela admira, e vão vir outras pessoas no lugar. Então, também fica o recado para as pessoas terem um pouco mais de noção na hora do voto, principalmente no que se refere à saúde, que é tão importante para todos nós.